Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Stanley, sou estudante de Medicina do 8º semestre da UFBA de Vitória da Conquista e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os aspectos farmacológicos e clínicos dentro da prescrição de penicilinas, na série de vídeos sobre antimicrobianos. Inicialmente no vídeo eu vou falar um pouco sobre generalidades e aspectos históricos das penicilinas. Posteriormente vou falar sobre a farmacologia, estrutura molecular, criação de resistência bacteriana. Então, vou vir para aspectos clínicos, como a avaliação do paciente, o que fazer caso ele tenha um efeito adverso. E, por fim, vou finalizar com uma prescrição médica e dando dicas sobre como fazer essa prescrição de forma mais adequada. Essa história é um clássico, muitos já devem ter ouvido falar, que era a descoberta da penicilina. No ano de 1928, Alexander Fleming percebeu que, em alguns estudos de microbiologia, que as bactérias não cresciam próximo de um fungo chamado Penicillium, que era comum na região. Então ele conseguiu associar que esse Penicillium era capaz de matar bactérias. Então, 10 a 15 anos depois, os pesquisadores Howard Florey e Ernst Chain fizeram estudos clínicos e descobriram que, administrados em pacientes humanos, eram capazes de terminar infecções bacterianas que até então não tinham tratamento adequado. E isso revolucionou o tratamento de infecções e permanece até hoje o uso de penicilinas e vem cada vez evoluindo mais e mais junto com outros antimicrobianos. Provavelmente a visão que o Alexander Fleming teve na época foi isso que eu trouxe para vocês nessa imagem. O que é isso? A bactéria consegue se desenvolver completamente, menos onde tem o antimicrobiano, no caso o penicillium. Mas por que isso acontece? Por que ela não consegue crescer ali? Para a gente entender isso, a gente tem que vir para a estrutura da parede dessas bactérias. De modo geral, a gente pode afirmar que tanto as bactérias gram-negativas quanto as bactérias gram-positivas possuem peptidoglicano na parede das suas células. As penicilinas conseguem agir impedindo que esse peptidoglicano se ligue um no outro, fazendo com que essa parede fique cada vez mais frágil e fazendo a bactéria se quebrar, se lisar ou explodir dentro do nosso corpo e acabar morrendo a bactéria. E qual é a parte que faz isso? Por que as penicilinas conseguem fazer isso? Isso acontece porque a estrutura molecular dessa penicilina ela vai possuir, no modo geral, esse anel beta-lactâmico que está destacado em amarelo pela letra B, nessa imagem que está aqui do lado. Isso vai se ligar lá na parede peptidoglicano e vai fazer ela se quebrar, como eu expliquei para vocês. Mas algumas bactérias sobrevivem a isso, mas a gente se pergunta, como se eu estou quebrando a parede dela? Por que ela está sobrevivendo? Isso pode ser explicado da seguinte forma. Algumas bactérias resistentes produzem amidase e beta-lactamase, que vão acabar impedindo esse anel beta-lactâmico de agir, fragilizando a parede das bactérias. E como é que a gente contorna isso para conseguir atingir mesmo essas bactérias? A gente adiciona nas formulações o ácido clavulânico, também chamado de clavulanato, que aposto que todo mundo já ouviu falar esse nome alguma vez na vida, que ele vai servir como se fosse um escudo, uma linha de frente para se ligar na beta-lactamase, permitindo que o núcleo da penicilina tenha uma ação específica dentro lá da parede das bactérias. E mesmo assim tem bactéria resistente, tem vários outros tipos de antibióticos que vão ser abordados em outro momento com vocês. Dentro da farmacocinética, o que a gente pode dizer? Que as penicilinas podem ser administradas tanto por via oral, quanto intravenosa, quanto intramuscular. Mas isso varia de formulação para formulação, de qual tipo da molécula a gente está trabalhando, se tem algum adicional. Então, a gente tem que se atentar para o medicamento que a gente vai usar e não para a penicilina como um todo. Ela se distribui no nosso corpo inteiro, mas a molécula dela é hidrossolúvel, então ela não consegue entrar nas células humanas. O que isso significa? Que ela não vai ter efeitos tóxicos na gente, ela não vai matar nossas células, só as células bacterianas. Mas mesmo assim ela tem efeitos adversos que eu vou discutir um pouco mais à frente. Outro aspecto importante é que ela é eliminada no nosso corpo através dos rins por secreção tubular. Então, caso o nosso paciente tenha uma insuficiência renal ou algo do tipo, a gente precisa se atentar e fazer um ajuste de dose para esse paciente não ter uma superdosagem desse antibiótico e ter algum efeito adverso importante. Outra coisa muito importante também de ser falado é que as penicilinas atravessam a barreira placentária e são eliminadas no leite materno também, poucas doses, mas são eliminadas. Então, caso seja uma gestante ou uma lactante, a gente precisa se atentar a isso também. E, de modo geral, a gente pode falar que a penicilina, as usadas normalmente,
elas só conseguem entrar no espaço dentro das meninges para agir no sistema nervoso se as meninges estiverem inflamadas. Se estiver normal, ela não entra no espaço intratecal. E agora eu trouxe para vocês os exemplos das penicilinas mais usadas, que são mais prescritas, que são mais comuns a gente ver por aí. Dentre elas, a gente tem a benzilpenicilina, que pode ser intramuscular ou intravenosa, ela não pode ser via oral, porque ela se degrada no ácido estomacal. A gente tem a amoxicilina e a tricarcilina, que elas têm um espectro maior, atingem mais bactérias, mas são menos potentes, então precisam ser tomadas por um período maior, mais vezes. E a gente tem também a flucloxacilina, que ela é resistente naturalmente pela beta-lactamase, ela não se quebra, mas mesmo assim tem muitos estafilococos, muitas bactérias resistentes a essa flucloxacilina. Mas elas são muito úteis para tratar infecções por pseudomonas, especificamente, então ela tem esse destaque importante por conta disso. Mas quando é que a gente vai usar esses antibióticos? As indicações são muito variadas e a gente tem que prestar muita atenção na etiologia, se as bactérias da região são resistentes, se foi uma infecção adquirida em um hospital ou na comunidade. Mas no geral mesmo, as benzilpenicilinas são muito usadas em meningite bacteriana, infecções de pele, cartilagem, para tratar sífilis também, quando adicionado outros antibióticos junto. A amoxicilina é muito útil, acho que é uma das mais usadas no geral, para infecções de ouvido, otite média, bronquites infecciosas, pneumonias, infecções do trato urinário. E além disso, a gente tem as indicações aí da tricarcilina e da flucloxacilina. Mas a gente tem que pensar sempre no que a comunidade científica está produzindo, qual é que esse antibiótico vai agir melhor ou não, e não nenhuma orientação geral, sempre vai usar isso para tal doença. Não, tem que estar de olho nas recomendações do Ministério da Saúde e das diretrizes dispostas. Porque isso vai variando com o tempo, as bactérias vão criando resistência. E aqui eu trouxe um exemplo de uma diretriz que dá algumas indicações de acordo com o diagnóstico do paciente sobre quais antibióticos a gente deve usar. Mas a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando dentro disso. E quais são os efeitos adversos? Já que ela não é tóxica, por que vai ter efeito adverso na gente? Bom, o principal é o efeito adverso mais indesejado, mas que muita gente às vezes não liga até ter uma consequência um pouco mais grave, como a diarreia, é a alteração da microbiota intestinal. Essa alteração ocorre porque a gente está ingerindo antibiótico, então vai atingir todas as bactérias do nosso trato gastrointestinal. Muitas delas são importantes para o funcionamento bom do nosso corpo. E além disso, ela pode provocar convulsões se aplicada dentro da meninge, então esse modo de uso é antigo, já está passado, ninguém usa mais. E o principal efeito adverso dela é a hipersensibilidade e reações anafiláticas. O que você faz quando a pessoa tem uma alergia ou uma reação hipersensível? A gente não prescreve, porque sempre tem a boa opção ali que a gente pode prescrever, mas se for necessário mesmo, a gente pode usar em casos muito específicos. E a reação anafilática é emergência, a gente tem que orientar o paciente a procurar uma emergência médica para ser tratado, seja com antistamínico, corticóide, que o plantonista avaliar e ver a necessidade de medicar esse paciente para tratar essa hipersensibilidade. Eu peguei essas informações nesse artigo do UpToDate, que vocês podem conferir mais à frente se quiserem. E agora eu vou finalizar dando dicas de prescrição médica para vocês. A gente tem que pensar inicialmente em tudo que é importante para o paciente. Se ele tem alergia ao medicamento, se ele pode retirar no posto, na unidade de saúde, se ele tem condições de comprar esse medicamento, se ele vai conseguir tomar na hora certa, pelos dias certos, esse medicamento. E também na função renal desse paciente, se está adequada para a gente fazer um ajuste de dose ou não. E por fim, mas não menos importante, na efetividade e indicação desse antimicrobiano, se ele vai servir mesmo para o paciente estar sentindo. Eu trouxe agora uma receita, um receituário preenchido para vocês verem. É importante ter esse espaço de identificação do paciente para ele conseguir devolver a receita na farmácia e ter duas vias, uma fica com o paciente e a outra fica com a farmácia quando ele for fazer a compra do medicamento ou retirar. A gente tem que orientar sobre a quantidade de tempo que ele vai usar, quantas vezes por dia, quantos comprimidos vai tomar, por quanto tempo, qual horário. E uma coisa que muita gente esquece, mas que é muito importante, é a gente conversar, orientar e deixar na receita o que fazer caso ele tenha uma reação adversa, se ele não melhorar. O que faz? Melhorei antes, eu paro de tomar o medicamento? Não, ele tem que finalizar até o final da prescrição, para evitar casos de resistência bacteriana depois. O que fazer se esquecer uma dose? Isso é importante a gente deixar na receita, porque o paciente pode recorrer a ela depois para tirar alguma dúvida que ele esqueceu durante a consulta. Então, gente, essas foram as referências que eu usei para montar esse vídeo.